Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, vamos pensar no Salmo de número 12. A palavra do Senhor Deus diz: Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. O Salmo de número 12 foi descrito por Spurgeon como o Salmo dos bons pensamentos em tempos maus. E quão difícil é manter pensamentos positivos, saudáveis, bons, quando as coisas são negativas, ruins, cruéis, perversas. E assim, o Salmo nos desafia a este padrão de vida tão excelente, que não se conforma com o contexto no qual se encontra. E o contexto no qual o salmista se encontra descreve uma sociedade deficiente, uma sociedade cheia de problemas, uma sociedade doente. E a doença dessa sociedade, ela se manifesta através de 4 fatores, 4 ausências. E a primeira ausência é a ausência da piedade. Depois, o salmista fala sobre a ausência da verdade. Em terceiro lugar, esta sociedade, esse contexto histórico no qual o salmista se encontra, tem uma outra ausência, a ausência de auditoria. E em quarto lugar, a ausência de justiça. E é por esta razão que o salmista se coloca nesta análise do contexto onde ele se encontra, busca uma análise pessoal e soluções para o problema. Então, num contexto histórico marcado por ausência de piedade, por ausência da verdade, por ausência de auditoria, porque ninguém quer prestar contas um ao outro, ninguém quer prestar contas a Deus. Como diz o verso 4, os lábios são nossos, nós falaremos o que quisermos. Quem é o Senhor sobre nós? Nós não temos que prestar conta a ninguém, nem a homens, nem a Deus, nem a coisa nenhuma. Então, numa situação histórica onde existe uma ausência de auditoria, de prestação de contas, de avaliações e uma ausência de justiça, é óbvio que as coisas não poderão seguir bem. E o contexto do salmista é isso aí. Porém, existem alternativas que, como um antídoto, podem neutralizar e reverter o quadro dessa sociedade. E o salmista aponta para isso da seguinte maneira: que é possível reverter o quadro no qual ele se encontra através da intervenção divina, quando Deus, no verso 5, diz: eu me levantarei. Depois, a revelação divina. Verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. E assim, eu posso experimentar na prática se aquilo que está escrito é coerente ou não. O que eu preciso fazer para saber se a Bíblia é verdadeira ou não? Coerente ou não? Pratique. E assim você chegará às suas conclusões bem rapidamente. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, na época em que pregava ainda do púlpito de Westminster Chapel em Londres, ele dizia que se o Sermão do Monte, ensinado por Jesus Cristo em Mateus 5, 6, 7, fosse praticado apenas do ponto de vista moral, ou seja, coloquemos em prática como humanidade aquilo que Jesus ensina, mas apenas moralmente falando,
se esquecendo, deixando de lado o fato dele ser o Salvador e Senhor, deixando de lado o mundo espiritual, apenas para este mundo. Lloyd Jones argumenta que se isso fosse feito, o mundo seria melhor em bem pouco tempo. Apenas com a prática moral do Sermão do Monte. É claro que para praticar o Sermão do Monte você precisa do auxílio do Santo Espírito, porque o padrão é elevadíssimo e somente pela fé este padrão é alcançado. Mas, sociologicamente falando, Lloyd Jones afirmava isto com categoria. Então nós temos a intervenção divina, a revelação divina e nós temos a proteção divina. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Então eu estou numa sociedade que tem suas deficiências, sintomas de enfermidades crônicas, é uma situação complexa, porém eu tenho estes antídotos, estas soluções, a saber, a intervenção divina, a revelação divina e a proteção divina em Cristo. O Salmo de número 12 me ensina a tomar cuidado com os elogios, os lábios lisonjeiros, a bajulação. O Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos estar muito atentos aos elogios, porque os mesmos lábios que elogiaram os profetas foram os mesmos lábios que afirmaram a condenação injusta dos mesmos, e que nós deveríamos, na verdade, atentar muito para as críticas. A crítica, por mais dolorida que seja, ela tem uma habilidade única de fazer com que nós avaliemos, reavaliemos e possamos crescer. É claro que eu não preciso enfatizar demais a crítica, assim como eu também não devo subestimar o poder do elogio. As coisas precisam ser vividas com equilíbrio, mas o fato é que devemos ter cuidado, tanto com uma coisa quanto com outra, mas em particular com a bajulação e a fala lisonjeira, que é aquilo que a tendência do ser humano tanto busca. Em segundo lugar, eu aprendo com o Salmo de número 12 que existe segurança naquilo que Deus fala. O oprimido, aquele que é perseguido, ele encontrará no Senhor salvação, porque ele diz, eu me levantarei. E Deus se levanta, e Deus muda as circunstâncias, quer do indivíduo, quer do casal, quer de uma família, quer de uma igreja, de uma cidade, de um país. E assim também fará no fim dos tempos, com relação ao mundo todo. Você pode estudar a história de países em momentos específicos, quando os chamados avivamentos vieram e como que a sociedade foi transformada por completo, desde aquilo que era moral até aquilo que era espiritual, tudo envolvido e tudo transformado, tudo melhorado de uma maneira que nem dinheiro, nem política, nem orquestração humana, nem sabedoria humana poderiam ter produzido. Realmente intervenções divinas na história, e assim nós sabemos que Deus pode fazer a diferença na história de um indivíduo, assim como na história de uma nação. E o efeito, eu aprendo em terceiro lugar com o Salmo, benéfico da vida, que é consagrada e que confia no Senhor Deus. Ele guardará, Ele defenderá e Ele nos protegerá para sempre dos efeitos desta geração. Verso 7, sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. E eu quero dizer que, ainda que o contexto no qual vivamos seja um contexto complicado, um contexto histórico totalmente deficiente, como este que mencionei, com ausência de piedade, ausência de verdade, ausência de prestação de contas ou auditoria, ausência de justiça, eu quero dizer que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que o servem pela fé, aqueles que foram, pelos méritos de Cristo, reconciliados com o Pai, esta igreja cresce refinada e purificada em contextos impuros. Nós não precisamos temer isto que nos cerca. Isto que nos cerca serve de uma maneira curiosa
para a própria edificação, para o refinamento e a purificação da igreja. Então nós não devemos temer o contexto. Sofremos com ele, lutamos com ele, por ele intercedemos e pedimos a misericórdia de Deus, mas isso não deve nos neutralizar e nos paralisar. Nós temos em Cristo Jesus a solução para tudo isso. Eu gostaria de terminar fazendo a leitura de algo que eu encontrei no comentário de Spurgeon acerca do Salmo de número 12. Ele diz assim: fortalecido pela visão do seu poder soberano, ou fortalecidos pela visão do seu poder soberano, nós encararemos todos os males deste mundo com um espírito resoluto e faremos nossas orações ainda mais esperançosamente, dizendo: salva-nos, Senhor. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Oremos. Senhor Deus, quando nos falta o fôlego e o ânimo, a força e até mesmo a maturidade para investirmos tempo em longas orações, como o Senhor Jesus Cristo fez, orando noites inteiras. Pai querido, eu peço que o Senhor ouça a oração fragilizada, a oração, ó Deus, daqueles que estão oprimidos e massacrados. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor atenda a oração daquele que sofre, ainda que sejam poucas as palavras. Em alguns momentos, ó Pai, nem isso conseguiremos, será apenas um gemido que exprime aquilo que não consegue ser manifestado e expressado em palavras. Mas o Senhor nos ajuda, diz a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. Atende a nossa oração, Pai, ainda que seja, salva-nos, Senhor. E na simplicidade da nossa oração e na simplicidade do nosso relacionamento contigo, que possamos experimentar a glória do Evangelho. Pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço e oro. Amém.